fez, ele revelaria dentro do nosso coração. Então não é um conhecimento do homem, é uma sabedoria de Deus, não é uma ciência dada pelo homem. Pelo contrário, ele sempre vai confundir-nos. É impossível agradar a Deus sem fé. Fé é acreditar naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala, não é naquilo que eu vejo. Sabe, quando o homem pecou, os olhos dele se abriram para o medo, se abriram para a independência. A Bíblia diz que a árvore do conhecimento trouxe um conhecimento que não era de Deus, ou melhor, não era pro homem. Deus não criou o diabo para ser diabo. Deus não criou o homem para sair do Éden. Sabe? A gente não cria filho para se perder. Nós não criamos filhos para ficar só. Porque Deus faria isso conosco? Porque Deus nos criaria para ter distância de nós? Porque Deus se compararia a um pai? Porque Deus se compararia a um filho? Ou melhor, porque Deus se compararia a um esposo? Um esposo. E Deus, ele retrata bem na Escritura o que é o esposo. O esposo é aquele que morre. O esposo é aquele que faz o necessário para manter protegida a sua esposa. Sabe, a Bíblia diz que nós temos que amar a esposa como Jesus amou a igreja. Jesus morreu pela igreja. E Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Sabe, nós não podemos fazer anátema, maldito, sem valor, o que Jesus fez. E eu não estou aqui para você se sentir culpado, meu irmão, porque não é esse o propósito. O vosso acusador, Satanás, é quem te acusa, de dia e de noite. Jesus veio fazer você conhecer o Pai. Jesus veio fazer você conhecer o Espírito Santo. Jesus veio fazer você conhecer o Espírito da verdade. Sabe? Porque o diabo, ele é o pai da mentira, e nele não há verdade. Por quê? Porque ele vive fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Certa feita, Jesus olhou para Pedro e disse para Pedro: Pedro, afasta-te de mim, porque a ti lhe convém pensar nas coisas de homem. Satanás, ele chamou Pedro, porque ele só pensava como o homem pensa. Pedro queria lhe garantir o seu governo, a sua libertação física, fazer um reino físico, sabe? Com aquela mentalidade: não, manda fogo do céu, mata todo mundo, mata os nossos inimigos, nós contra eles. E Jesus diz: é necessário que nós venhamos a passar em Samaria. Aleluia! Enquanto Pedro estava fazendo facção, divisão, né? O sangue nobre. Aleluia! Aí Deus pega e entra num lugar pagão, num tanque, que tinha uma crença que o anjo balançava as águas e as pessoas eram curadas. Um lugar pagão, para encontrar um homem naquele lugar que clamava pelo Deus Todo-Poderoso, um Deus que ele não conhecia, para encontrar um Deus ao qual ele não sabia nem como buscar. E esse é o mistério de Deus. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Se você não se submeter de fato ao conhecimento de Deus, à verdade, ao Espírito da verdade, você jamais vai entrar em águas profundas em Deus. Você pode sentir toques de Deus, você pode sentir a unção, você pode sentir um mover
o arrepio, a faísca, ver demônio manifestar. Mas jamais você vai ter algo profundo com Deus, porque é negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo-me. É só nesse lugar que nós conseguimos mergulhar. É só nesse lugar que nós conseguimos adentrar. Aleluia. E eu separei o texto aqui de Romanos capítulo 8, vivendo no Espírito. Eu já citei alguns textos para os irmãos, sem os irmãos mesmos perceber. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, se a tua confiança está na obra da cruz, nenhuma maldição. Pastor, mas eu pequei agora. Lança sobre ele, porque ele é fiel, misericordioso para te perdoar. Mas eu ainda não consigo acertar, ele sabe disso. O que ele quer é que você não se conforme com este mundo, mas renove, e renove, e renove, e renove, e renove a sua consciência, a sua maneira de pensar, constantemente. E é um processo, irmão. Todo dia você vai largando, todo dia você vai largando. Desculpa. Todo dia você vai largando. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E todo dia você vai se conhecendo. Porque Ele é o espelho da glória. Ele é o espelho da glória. E nós vamos nos sacrificando a nós mesmos todos os dias, irmão. Aleluia.